Estamos retornando com o programa Na Boca do Povo com a figura do estimado deputado Aldo Schneider. Essa liderança do PMDB não só da região do Alto Vale, do Médio Vale, como de toda Santa Catarina. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, no gabinete do deputado Aldo, para conversar sobre política, né? Ele gosta muito de política e nós gostamos de falar de política e levar essa informação para você. As eleições aconteceram dia 2 de outubro. Na nossa região não tem segundo turno. Muita coisa vai mudar a partir de janeiro, né? Claro, assume novos prefeitos, várias mudanças de câmaras de vereadores, mas a vida pública é assim. Podemos não gostar da política, mas ela faz parte do contexto do dia a dia das nossas vidas. Não é assim, deputado? A gente às vezes quer fugir das lambanças políticas, a gente sabe que tem muito, mas tem muita coisa boa na política. E eu acho que o nosso Alto Vale, Médio Vale, aliás, Santa Catarina é muito diferenciada nisso aí. Não tem dúvida. Essa questão de gostar de política ou não gostar de política, se criou um factoide nas pessoas de que a política é o mal da sociedade. Mal necessário? Mas é pelo contrário. Ao acordarmos de manhã e você colocar o dedo no interruptor da energia elétrica, o custo da energia elétrica é uma política pública. Tu vai para o banheiro, a água é uma política pública, você vai se alimentar, é política pública. E aí é o seguinte, tudo na nossa vida depende de políticas públicas. Então eu entendo de que a sociedade, ela tem que começar a participar através da sua presença física e através de leitura, através dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, internet, ver o que o seu candidato, ver o que o seu vereador, ver o que o seu prefeito, ver o que o seu deputado, ver o que o seu governador, ver o candidato a presidente ou presidente que você votou está fazendo. E a começar a acompanhar a política, porque a política ela está no seio de todas as casas brasileiras. E aqui em Santa Catarina não é diferente, na nossa região não é diferente. Então eu vejo a política como o Papa Francisco, ele se pronunciou sobre a questão dos mandatos eletivos como o maior bem da sociedade. É o único bem que consegue transformar a vida das pessoas. E é verdade. Por que tu consegue transformar a vida das pessoas através do mandato? Porque você está gerindo, você está administrando, você está cuidando do dinheiro de todos nós. Se for bem aplicado esse dinheiro se reverterá em boas escolas, boas creches, boa saúde, boas estradas, boa agricultura, e aí tu está realmente mudando a vida das pessoas. Está de parabéns a frase do Papa Francisco. E não é não votando que vamos resolver. Né? Pelo contrário, porque se 98% da população resolver não ir votar e 12% ir votar, vai se eleger aqueles 12% que foram votar que são os mais votados. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. Tem que escolher bem, avaliar bem, como você falou, fazer essa leitura de cada candidato, lembrar em quem votou, lembrar muito em quem votou. Até porque, Neri, assim, nessa questão de eleição, né, a gente já disputou muitas eleições e participamos de muitas eleições. É impressionante como a sociedade, como as pessoas acham de que os problemas da sua comunidade vão se resolver no dia da eleição. A falta de água do bairro X, eu votando no fulano A ou no fulano B vai se resolver. E que nada, o dia da eleição é só um dia que a gente vota em alguém, mas a falta da água vai continuar. Então eu preciso saber em quem eu votei para poder cobrar. Para resolver o problema da falta da água. É exatamente isso. Claro. Então eu sempre tenho dito isso em todas as conversas que a gente faz de política, de que as demandas da sociedade é obrigação nossa, dos eleitos, em resolvê-las. E é isso que a gente se propõe a fazer. Deputado, nosso tempo vai correndo muito rápido e nós temos limites de tempo, mas uma leitura, assim, um mapa do desenho para 2018. A partir de fevereiro de 2017, você provavelmente deverá ocupar a presidente da Assembleia. Mas isso passa tudo muito rápido. 2018 é logo ali. E vamos ter eleições. O futuro do deputado Aldo vai estar em jogo, o futuro do deputado Peninha. Esse mapa, essa leitura, o que podemos dizer para o nosso telespectador? Para o nosso telespectador, eu quero dizer o seguinte, que eu sou um dos 40 nomes que está disputando a presidência da Assembleia. Então eu poderei ser o eleito ou não. Ou não. Mas eu estarei na condição de candidato a presidente. Com relação a 2018, nós temos grandes partidos que saíram das urnas
Fortalecidos eu não diria, eu diria que saíram esses partidos de pé, que é o caso do PMDB, que fez o maior número de prefeitos, que é o caso do PSD, do governador Raimundo Colombo, do presidente da Assembleia, presidente ele que exerce a presidência do PSD em Santa Catarina, o próprio PSDB, que foi o partido que cresceu muito em Santa Catarina, o PR, o partido que diminuiu um pouco de tamanho nesse momento foi o PT. Então, a minha avaliação pessoal, Neri, a eleição de 2018 vai depender a conjuntura do Brasil. Se a economia nacional ela voltar para o seu equilíbrio natural e normal, este povo que está aí governando o Brasil nesse momento terá grandes possibilidades de fazer o sucessor do presidente Temer e, logicamente, fazer uma grande bancada na Câmara Federal e no Senado Federal. Em consequência, se a economia nacional estiver bem, isto tudo vai replicar nos estados. Nos estados. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida de que nenhum estado vai ser uma ação diferente do que é o Brasil. Mas aqui em Santa Catarina eu diria de que nós temos grandes partidos, todos com grandes quadros, para disputar o governo do estado. Nós temos o PMDB, que hoje fala-se no nome do deputado Mauro Mariani, temos o próprio governador, o vice-governador Eduardo Moreira, temos o nosso senador Dário Berger, são os nomes, os expoentes, né, da política dentro do PMDB de Santa Catarina. Nós temos no PSD, nós temos o deputado Gelson Merizio, o deputado João Rodrigues, o deputado João Paulo Kleinbing, nós temos o deputado Milton Obos, que também pleiteia uma vaga na majoritária, então são belíssimos nomes. Nós temos no PSDB a figura do próprio presidente do PSDB de Santa Catarina, o deputado Marcos Vieira, do senador Dalírio Beber, do senador Paulo Bauer, quer dizer, são nomes expoentes, né, da política. Nós temos no PSB o 40, que é o próprio ex-deputado Paulinho Bornhausen. Nós temos no PT uma figura ímpar da política catarinense em termos de retidão, de trabalho, de qualidade, que é o deputado Décio Lima, de Blumenau, que representa o Vale, representa muito bem o Vale lá em Brasília. O próprio presidente do partido, o Cláudio Vinhati. O próprio Cláudio Vinhati. No PP, nós temos aí o ex-governador Esperidião Amin, nós temos agora o prefeito eleito de Tubarão, que também pleiteia... O seu par aqui na Assembleia, claro, o deputado Juarez, hoje prefeito Juarez. Nós temos tantos outros nomes dentro do PP, a própria candidata que disputa nesse momento a eleição aqui em Florianópolis, a ex-deputada Ângela Min. Então eu vejo de que Santa Catarina, em todos os partidos, está muito fértil com relação a nomes com condição e qualidade de serem governadores ou governadoras de Santa Catarina. Até porque eu entendo de que a alternância do poder ela é necessária quando o governo não funciona. Mas quando o governo funciona, não tem nenhuma dificuldade em manutenção da mesma aliança. Se nós olharmos a questão da alternância, tem estados que não reelegem o governador, de praxe. Santa Catarina era assim até o governador Luiz Henrique. Até o Luiz Henrique chegar. São Paulo nunca teve alternância de poder desde do advento da implantação da eleição direta no Brasil. Sempre o PSDB fez o governador de São Paulo. E agora fez o prefeito no primeiro turno, então, o empresário. Isso não é significado de que a alternância de poder é melhoria de qualidade de vida. Então, mas o que eu quero dizer é que os partidos de Santa Catarina, todos, sem distinção, estão qualificados. Os quadros que pertencem a esses partidos são pessoas sérias e que todos eles, eu acredito que estão imbuídos de uma grande vontade que é servir Santa Catarina. É verdade. E é um quadro que está se desenhando e a gente sabe que depois do segundo turno que vai acontecer agora, com a eleição de Joinville, Blumenau, Florianópolis, todo esse desenho, essa leitura, esse mapa começa a ser desenhado. Mas a gente sabe que essa contagem... Sim, não. Sim, não. Sabe por quê? Em 2002, se nós retomarmos a eleição de 2002, o Luiz Henrique perdeu a eleição em Joinville. O Pavan perdeu a eleição em Balneário Camboriú. O Eduardo Moreira perdeu a eleição em Criciúma. E nós fomos os vitoriosos em tudo. Verdade. Eles perderam nas suas cidades e 2 anos depois disputaram o governo, o Senado e todos se elegeram. Então eu diria o seguinte, a eleição do governo de Santa Catarina
ela está muito pautada no reflexo da economia nacional. Eu acho que é isso. O deputado, nós estamos indo para os finalmente, mas eu sou obrigado a tocar no cenário nacional antes de nós encerrarmos. Como é que você vê o cenário nacional? O PMDB hoje ocupa a presidência da República, o vice-presidente Michel Temer hoje presidente, o presidente Dilma afastado pelo impeachment. Enfim, como é que você vê esse cenário? A parte econômica, o senhor falou, o desemprego está aí, 12 milhões de pessoas desempregadas, que vai refletir muito essa eleição de 2018. Depende de como vai caminhar isso tudo. O desenho é em cima disso aí. Como é que você vê esse cenário de Lula vai preso, não vai preso, esse monte de empreiteiro preso, políticos presos, Eduardo Cunha preso? Como é que você vê esse cenário todo de muita lambança? E hoje, por isso que a juventude hoje talvez... Eu não quero me meter na política, porque você se depara com muita lambança. Que nós somos um bom exemplo ainda de Santa Catarina. Felizmente, nós podemos nos orgulhar. Mas lá em cima a coisa é feia. Não tenha dúvida de que Santa Catarina é uma referência a nível do Brasil, não só no campo da política, mas somos referência em muitos campos. Com relação a Brasília, eu gostaria de dizer também de que muitas das pessoas que estão lá fazem da política uma profissão, né? Nós temos deputados lá com 10 mandatos, com 8 mandatos, enfim, e transforma aquilo num curral eleitoral onde não tem limite de nada. E evidentemente tu pode ver de que os deputados, principalmente do Sul e do Centro-Oeste, têm pouco envolvimento na Lava Jato, na Petrobras, no Petrolão, na venda de voto, né? Por quê? Porque a nossa região do Sul, do Centro-Oeste, ela é mais pautada pelo trabalho profissional de cada um de nós, ou ela é mais focada naquilo que eu represento. Eu, por exemplo, sou um deputado generalista. Eu não sou um deputado que representa só os interesses da Secretaria de Estado de Fazenda. Eu represento a região como um todo. Mas nós tínhamos o deputado João Matos, por exemplo, que era um deputado, além de fazer o trabalho regional, ele tinha um trabalho muito focado na área da educação. Na educação. O Peninha, muito focado na área da agricultura. Eu já sou um deputado generalista, ou seja, eu tenho todos. E nós, infelizmente, a grande maioria dos estados brasileiros, os políticos são de profissão. E daí, para se manterem lá, eles acabam fazendo isso tudo. Essas negociatas. Essas negociatas. Nós não usamos os nossos mandatos como balcão de negócios. Agora, nós também temos que deixar claro a você, eleitor, principalmente a você, jovem, e que só dá para mudar essa história brasileira com a participação de vocês. Porque se você só ficar falando e se a gente só ficar apontando o dedo para os outros e não fizer a nossa parte, em procurar um partido político, em se filiar, em começar a se envolver nos problemas da sua rua aí, nos problemas do seu bairro, a política não vai mudar. Então, se nós não nos envolvermos para que mude o conceito da política nacional, com certeza ela sempre vai ficar da forma que está aí. Agora eu quero aqui fazer uma consideração. A gente é nivelado como o mal necessário da sociedade, que são os políticos. Mas nós também temos que ser verdadeiros, né? Talvez lá no Congresso Nacional a gente tenha aí, exagerando, 15% do Congresso Nacional envolvidos em falcatruas, em negociatas, em petrolão, em mensalão, mas nós temos aí mais de 80% de pessoas de bem, né? Mais de 80% de pessoas sérias. E aí, claro, nesse aspecto, a grande mídia ela não divulga os grandes projetos nacionais, mas ela divulga exatamente esse lado podre. Grandes lambanças nacionais. Esse lado podre da política. Né? Então eu quero também fazer essa consideração em respeito, né, a esses deputados que estão lá, que são pessoas de bem, que estão lá representando tanto Santa Catarina como a região sul do Brasil e tantas outras. Não vou dizer que o Nordeste não tenha gente séria, pelo contrário, também tem, como nós também temos lambuzão aqui, também tem gente séria lá. Mas eu acho que isso aí é uma questão cultural. Nós só vamos mudar isso com a participação da população efetivamente na política. Não tem dúvida. Deputado, nós vamos encerrar o programa, infelizmente o tempo deu. Eu gostaria de ter muito mais tempo para conversar com o estimado. Sempre é um prazer muito grande. A gente aprende muito, porque conversar com pessoas inteligentes, lideranças que estão envolvidas com esse monte de gente e recebendo, atendendo, ajudando dentro do possível. É uma coisa fantástica. Eu me sinto muito à vontade quando eu
falo com você, como falo com o Peninha, ou com qualquer outro deputado do nosso estado, dependendo de partido, porque a gente sabe as figuras que são. Você citou de muitos partidos, muitas figuras, e são figuras diferenciadas mesmo. São figuras diferenciadas. Que merecem o nosso respeito. Que merece todo o respeito, exatamente. Mas, para encerrar, para o senhor ficar bem à vontade para fazer as considerações finais, só queria fazer uma perguntinha que eu fiz também ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira. Dentro dessa lambança toda em Brasília, o senhor acredita que o Lula vai preso? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Esse homem vai preso? O senhor acredita que o Lula vai preso? Não é uma questão de crença, se eu acredito ou não acredito. Os fatos poderão levá-lo à prisão ou não. Se os fatos jurídicos forem consistentes, forem verdadeiros, eu entendo que ele irá para a prisão. Mas não é porque eu acho, é os fatos jurídicos. E aí é o seguinte, depende basicamente daquilo que ele está sendo acusado. O PT se lambuzou com o poder? Eu tenho que fazer uma ressalva, né? Eu tenho muitos amigos no PT e de que a gente tem um convívio diário de pessoas de bem, correta, com uma retidão. Algumas pessoas do PT se lambuzaram, algumas pessoas do PMDB se lambuzaram, algumas pessoas do PSD se lambuzaram, algumas pessoas que criaram partido para ficar no poder se lambuzaram. Então a gente não pode generalizar. É porque tem muita não pode coisa generalizar, envolvida, né? porque tem tanta gente que criou partido para se lambuzar. Para se lambuzar. Olha só, a presidente Dilma tem uma figura nacional, montou um partido para ficar ministro e também se lambuzaram. Também se lambuzaram. Então é o seguinte, essa lambuzeira é só do PT? Não, eu acho que são de pessoas. De pessoas. De pessoas. E aí tem do PMDB, tem do PSD, tem do PP, 40, tem do PP, tem de todo mundo. Infelizmente, se instituiu no Brasil, infelizmente, por um período de governo, este vale tudo. Infelizmente, esse vale tudo. Pelo poder. Pelo poder, vale tudo pelo poder. Infelizmente. Deputado, queria agradecer muito a aceitação dessa agenda, de liberar uma agenda para a gente poder gravar aqui no seu gabinete, na Casa do Povo, Florianópolis, Assembleia Legislativa. Fomos recebidos muito bem em toda a casa, gabinete do vice-governador, no seu gabinete, pelos seus assessores, assessoras, espetacular, tratamento VIP, nota 10, nota 1000, como é o deputado. O deputado nota 10, nota 1000, porque a gente sabe que sempre foi assim, o Aldo nunca mudou, continua a mesma coisa. Queria que você ficasse muito à vontade, fazer as considerações finais. A RBA TV completa em dezembro 18 anos no ar. Grupo Mirador, para o desenvolvimento do Alto Vale, a gente sabe da importância. Chegamos no Planalto Serrano um pouquinho, Tarsílio Costa, um pouquinho no Médio Vale, em Apiúna. Daqui a pouco vamos estar em outras regiões. Foi bom, é bom ter, é muito mais bom ter os parceiros como os nossos deputados da nossa região. Bom, inicialmente eu quero aqui fazer uma homenagem a essas pessoas que naquele momento, né, há 18 anos atrás, tiveram uma visão visionária no sentido de comunicação. Instalar em Rio do Sul uma televisão aberta realmente demanda de muita coragem, né? Então a esses abnegados e corajosos empreendedores, meus cumprimentos. A esse grupo funcional que durante esses 18 anos fizeram a RBA o que é hoje, eu quero render aqui as minhas homenagens, porque foram muitos, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas todos preocupados em fazer uma televisão de verdade. E quanto ao nosso papel aqui na condição de representantes populares, eu quero dizer de que a televisão RBA, ou a RBA em Rio do Sul, ela sempre foi imparcial, ela sempre abriu para todos os políticos da região, e eu digo isso porque sempre que havia qualquer demanda, o Ramiro entrava em contato com a emissora e a gente sempre estava lá conversando. E, logicamente, eu hoje, na condição de vice-presidente da Assembleia Legislativa, parceiro, amigo, camarada, irmão do deputado Merizio, que preside a Assembleia, nós também somos parceiros deste grupo, no sentido de fazer a nossa parte. E a nossa parte é dar condição de visibilidade à TV RBA para toda Santa Catarina. Então, meus cumprimentos ao 18º ano de atividade, e também eu quero aqui, Neri, fazer um agradecimento muito especial a você, no coração. Obrigado. Muito obrigado por esse carinho, por esse teu bem-querer, né, com a gente, sempre onde tu nos encontra. Muito obrigado mesmo a todos esses companheiros aí da RBA, e dizer para vocês de que a nossa missão, eu entendo como que ela é nobre. Por quê?
porque toda atividade política que nós fizemos e de que essa atividade melhore a vida de alguém, justificou o mandato. É por isso que eu gosto de exercer uma atividade pública, para poder mudar a vida das pessoas. E por enquanto eu estou conseguindo. A partir do momento que não der mais, aí a gente vai voltar lá para a Secretaria da Fazenda, vamos fazer as nossas atividades e vamos bater palma para quem vem depois de nós, até porque ninguém se perpetua no poder. É muita presunção e pretensão achar de que nós somos insubstituíveis. Eu tenho dito para o Peninha sempre de que eu e ele já podemos começar a trilhar a mesinha do dominó, né? A andar de bicicleta, essas pescar coisas, pescar, porque nós já temos que abrir espaço para novas lideranças, para essa garotada, né? Que tem aí muito para dar para o Brasil e muito para dar para Santa Catarina, no sentido de trabalho, de serviço e, acima de tudo, é fazer com que os projetos de lei que nós aprovamos aqui ou lá no Congresso Nacional realmente melhore a vida de quem precisa, que é a população brasileira e a população catarinense. Muito obrigado e conte comigo. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo sábado. Valeu, estimado deputado. Obrigado. Valeu.